vídeo de hoje eu tô trazendo mais um vídeo falando baixinho. E eu só queria dizer que como é difícil comprar livro de criança. Eu tinha comentado que eu ia trazer algumas leituras infantis aqui pro canal, bem simples e bem leves. E eu fui atrás de algumas. Eu não fui na biblioteca municipal ainda, mas eu fui no shopping porque tava tendo uma feira do livro, da livraria que tem aqui no shopping. E normalmente tem livros bem baratos. E eu levei uma surra pra encontrar um livro. Eu passei muito sufoco porque eu simplesmente não encontrava um livro curto, simples, objetivo pra criança. Que eu pudesse gravar um vídeo com mais de 2 minutos lendo ele. E no fim eu encontrei um livro. E eu só queria dizer isso, que foi muito difícil encontrar um livro. No fim eu encontrei 2 livros, eles são da mesma autora. Eu aproveitei e peguei eles. São um livro rimado. Eles vão aparecer aqui no canal. E acho que vocês vão gostar porque eu gostei. Gostei bastante, eu gosto da temática. E eu acho que os livros infantis eles estão passando por uma... Eu não gosto de vilanizar, né, as redes sociais, mas uma tiktokização, talvez. Parece que os livros eles estão cada vez mais virando brinquedo. E não que não tenha porque eu não tivesse tido, né, um livro brinquedo. Eu já tive quando eu era criança. Eu lembro que era um livro de patinho, e aí tu passava a mão, e aí tinha as plumas do patinho. Mas antigamente eu também tinha livros que eram quadradinhos, retangulares, pequenininhos, de histórias. E eu lia e eu lembro deles. E eu simplesmente não encontrei mais esses livros. E aí quando eu fui na feira do shopping, eu só encontrava livros com coisas pulando pra fora, ou livros de 5 páginas contando sobre coisas super nada a ver. Por mais que sejam pra crianças, eu entendo que eu não sou o público-alvo desses livros. Mas eu acho importante que a gente defina o que é um livro e o que é um brinquedo, vindo de alguém que odiava ler. Eu lembro que durante o meu ensino médio eu tive que ler vários livros que eu odiava. Eles definitivamente não eram brinquedos. Eram, assim, livros clássicos que eu nunca gostei. Que hoje em dia já não tem mais relevância, que parece um grande momento nostálgico para pessoas velhas que querem que pessoas novas leiam eles. Mas a moral é que eles não prestaram pra nada na minha vida quando eu li. E foi torturante. E eu acho que essa brinquedização dos livros pode ser tanto positiva quanto negativa, porque ela parece um futuro talvez mais legal pros livros, mas ao mesmo tempo um futuro pior pras crianças que vão ler livros que são brinquedos, e aí vão chegar lá na frente e vão ter que ler livros com umas palavras que elas nunca nem viram na vida, ou com conteúdos bem mais pesados do que elas costumam ler. Que ele não vai ser tão interativo e tão colorido, e que ele vai ter umas 300 vezes mais páginas do que elas costumam ler. E é isso. Eu acho que o nosso sistema de livros tá horrível. Porque quando a gente acha um livro interessante pra trazer, ou pra comentar sobre ele, é, digamos, R$90. Eu vi um lá no shopping que eu achei tão interessante, mas ele era um livro, assim, ele não tem uma restrição de idade. Nenhum livro tem, né, uma idade. Todo mundo pode ler sempre. Existem apropriados e não apropriados, mas
ele não determinava um público-alvo. Era um livro bem neutro nesse quesito. E ele era R$ 90. Ele tinha pouquíssimas páginas. E era um livro de R$ 90. Então, agora não só os livros, eles estão com pouco conteúdo, com umas coisas nada a ver, uma parte mais interativa, e eles custam caríssimo. E eu lia tantos livros quando eu era criança que eram tão legais. Eram pequenos e quadradinhos e tinham histórias relevantes, com começo, meio e fim e com uma problemática. E agora a gente não tem isso. Agora a gente tem livros pra ficar passando a mão ou ficar com coisa pulando na cara. E não que isso seja errado, mas às vezes a gente só precisa que as pessoas leiam alguma história. Só isso. Que as coisas elas sejam mais objetivas, claras e diretas na vida. Como quando a gente contrata algum serviço e aí dá algum problema e aí a gente manda mensagem pra resolver aquele problema e quem nos atende é um robô e a gente às vezes só quer falar com uma pessoa e aí acaba que a gente tudo ficou tão mais complicado que a gente não consegue ter algo rápido, direto e objetivo. Então eu acho que o problema dos livros pode estar indo pra esse lado. E eu fico embasbacado com os valores. Nem os livros que eu leio de capa dura não custam R$ 90. Imagina um livro finíssimo, enfim. Não sei onde vai parar o futuro dos livros. Eu nunca fui muito, mas me surpreendeu. Eu tinha uma memória tão melhor da minha infância com livros. Provavelmente muito diferente da que eu construiria hoje. Mas é isso. Eu não tenho muito o que falar. Não sei se vocês viveram essa mesma experiência que eu. Mas eu só queria trazer ela aqui e dizer que eu achei um absurdo. Não gostei dessa experiência com os livros. Eu não gostei da experiência que eu tive com o livro no ensino médio. Eu não gostei agora que eu queria um livro leve e de criança pra trazer aqui pro canal. E é isso.